Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de ciências número 36 e eu sou a Prof. Jaque. Estão gostando de descobrir sobre as coisas dos animais? Vocês têm pesquisado coisas aí? Tem sobre os animais, sobre a vida deles, curiosidades. Isso é muito bacana porque faz com que a gente aprenda ainda mais. Hoje nós vamos falar sobre os animais domésticos, de criação e silvestre. Será que eu posso ter qualquer animal na minha casa? Sim ou não? Responde aí! Vamos descobrir? Vamos descobrir juntos nessa aula se você pode ou não? Então olha só, para agora você não vai precisar de nada não, apenas que você participe junto com a prof. As aulas da prof é sempre você participando junto. Você falar, você pensar, você parar o vídeo, usar isso faz com que você aprenda. Para depois você vai usar o seu caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor e esses materiais que você já sabe que você utiliza. Combinado? Então vamos lá. Hoje a prof trouxe uma história. Quero um bicho de estimação. Quem escreveu foi a Lauren Schultz. E aí? O que será que essa criança vai escolher de um animal de estimação? Vamos descobrir? Então olha só. Eu quero mesmo um bicho de estimação. Mamãe, por favor, eu posso ter um bicho de estimação? Bom, talvez. Se ele não tiver muito pelo, a mamãe disse. Pode ser se ele não entrar em casa, disse o papai. Nada que faça zumbido, a vovó disse. É porque interfere no aparelho auditivo dela. Animais empalhados são de total confiança, disse o vovô. A moça da loja de animais disse: peixinho dourado são divertidos. Mamãe perguntou: que tipo de bichinhos você gostaria de ter? Que tal um leão africano? Eu treinaria ele e nós faríamos um espetáculo, seríamos um sucesso. O vovô disse: mas será que um leão ia dar certo? Uma ovelha seria legal. Elas são vegetarianas e nós faríamos tricô juntas. Ovelhas não, param de seguir vocês, elas não sabem pensar por conta própria, o vovô disse. Que tal um lobo? Aposto que eles têm ótimas ideias. Fora que eles também têm excelente olfato, então a gente nunca ficaria perdido. Lobos também soltam excelentes ruivos. Mas dão dor de cabeça, o papai disse. Talvez a solução seria o polvo. Eles não fazem barulho e a gente poderia mergulhar juntos na banheira. Já imaginou quantas pegadas de polvo deixariam pela casa? A mamãe perguntou. Eu respondi: 8. Uma jiboia seria perfeita. Elas não têm pernas e quase não fazem barulho. Jiboias gostam de enrolar em você e apertar bem forte, disse o papai. Que tal um morcego? À noite a gente podia voar por aí e de dia ficar pendurado de cabeça para baixo no guarda-roupa. Se alguém mais falar em morcego no guarda-roupa, dê os bombas de chocolate, a mamãe disse. Então, vou ter que encontrar um bichinho que não queira me devorar, que não fique me imitando, que não faça barulho, que não suje a casa com pegadas, que não me aperte forte e que não deixe minha mãe tão brava a ponto dela proibir bombas de chocolate. A moça então da loja de animais diz que só consegue pensar numa coisa que não deixa pegadas, não come, não mexe, não faz nenhum barulhinho, ninguém sabe direito o que é, porque ainda não é bem um bicho de estimação. E aí, o que será que ela vai dar? Ela então deu o quê? Um ovo. E aí? O que será que vai nascer desse ovo? Será que é uma surpresa? E aí, gostou dessa história? O que você achou? E qual bichinho será que pode estar dentro de um ovo? O que será que vai ser esse animal de estimação? Será que foi boa coisa? Será que o que nascem de ovos, será que não fazem nada daquilo? Você tem algum animal de estimação? Se você tem, qual que é o nome dele? O que ele é? Um cachorro? É um gato? E se não tem, você gostaria de ter algum? Qual? Olha só, a prof colocou aqui
qual dos animais a menina não poderia ter como seu bichinho de estimação? Ela poderia ter um peixinho dourado? Ou ela poderia ter um leão? Ou será que ela poderia ter uma ovelha, um lobo, um polvo, uma jiboia, um morcego? E aí, qual animal que ela não poderia ter? Esses aqui, o leão, o lobo, o polvo, né? A jiboia e o morcego. Você já imaginou esses animais na sua casa, se eles pudessem ser de estimação? Será que isso ia dar certo? Vamos descobrir por que será que eles não podem ser de estimação? A menina não poderia ter esses animais como bichinho de estimação, porque eles são animais silvestres. Mas e aí, o que são animais silvestres? Você sabe? Então vamos descobrir? Animais silvestres são aqueles que nascem ou vivem em um ambiente natural. E como florestas, rios, oceanos e matas, são animais que nós não podemos ter em casa. Olha só, eles dependem da natureza. Se eu quiser ter em casa, eu vou judiar muito deles, porque não é do feitio, eles não conseguem ser tão domesticados, eles têm instintos. Então, olha só, um sapo. Já imaginou se você deixar o sapo preso? Por mais que não quer dizer que, mas eu conheço alguém que tem uma onça. Sim, existem até pessoas que fazem isso. Só que eles judiam muito dos animais, porque esses animais não foram criados para isso. Né? Eles não são animais. Imaginou um sapo. Mesmo que eu dê todo o alimento que ele precise, né? Alguns sapos são criados em laboratórios, mas eles não podem ser de estimação. Eles são bem mais bonitos na natureza. A borboleta, você já imaginou prender uma borboleta lá? Ela até vive por um tempo, mas você vai sufocar ela. Uma tartaruga marinha. Existem também tartarugas próprias para estimação, certo? Tem tartarugas que não e algumas que sim. Tucano ou algumas aves, né? Já imaginou um elefante na sua casa, no quintal da sua casa? Então a capivara, o tigre, né? Tem algumas espécies de peixes. Tem alguns peixes que sim e outros que não, certo? São animais, são exemplos então de animais silvestres. Girafa, elefante, lebre, leão, tigre, né? São animais que são perigosos você ter, porque mesmo que você domestique ele, ou seja, você ensine que ele não pode ter que comer, que ele vai ter uma hora que o instinto dele vai falar mais alto. Instinto quer dizer aquilo que o próprio animal tem dentro dele. Então, por exemplo, ele vê um leão, você tá lá, você treinou o leão que não pode e tal, mas tem uma hora que ele deu vontade dele comer. Ninguém vai conseguir segurar porque ele vai devorar aquilo que ele quer. Então, por isso que a gente não pode ter qualquer animal na nossa casa. E aí a gente tem os domésticos, né? São aqueles que não vivem em ambientes tão naturais, onde eles têm, por exemplo, se você colocar um cachorro no meio da floresta, pode ser que ele não sobreviva em algumas espécies. Aquelas espécies pequenininhas que são para dentro de casa. Se você colocar ele lá para fora, ele vai acabar morrendo. Por quê? Porque ele foi criado para estar dentro de casa. Então, os animais domésticos é isso. Eles tiveram o comportamento alterado pelo convívio com o homem. Então, a gente ensinou eles a fazer várias coisas. Mesmo boi, vaca, né, esses animais ali, você até consegue dominar eles. Mas tem uma hora que eles vão fazer aquilo que é do instinto. E aí a gente tem animais domésticos, que são aqueles que a gente pode criar, que eles estão perto da gente, né? Como a vaca, o pintinho, o cavalo, o hamster, né? Algumas espécies de rato, né? O coelho, o cachorro, o bode, a galinha, o galo, o gato, o porco, o pato, ovelha, são animais domésticos, né? E também, dentro desses domésticos, existem os de estimação, né? Que podem ser chamados assim porque os seres humanos eles criaram eles de uma forma tão diferente, com uma relação de afeto e muitas vezes para fazer companhia. Então, o gato, o cachorro, né? Alguns periquitos, algumas espécies de peixe, algumas espécies de coelhos também, eles são criados para ficarem dentro de casa. Embora, né, tem alguns ali que não, né? O coelho, né, você pode até ter lá no quintal da sua casa, mas ele é mais difícil de domesticar. Então, um animal, o ser humano tem algumas espécies que conseguem ensinar algumas coisas. Se você tem cachorro, você já ensinou ele a dar a pata? Muito bem, o mesmo não acontece com um cavalo, com uma vaca, né? Dificilmente você vai conseguir fazer com que ela te dê, né, a pata ou tudo mais.
Mas o cavalo consegue ficar mais manso. Então tudo depende. Agora, já imaginou um cavalo dentro da sua casa? Será que isso ia dar certo? Não. Então tudo depende dos animais. Tem alguns animais que são para dentro de casa, outros que são para fora de casa e outros que são para ser criados, né? Então alguns animais, eles são feitos para criação, tá? Então eles são animais domésticos, né? E são criados para a produção de alimentos, ajudar no trabalho da agricultura. O que é agricultura? Daquela parte de plantar, né? Do plantio, de colher e tudo mais. Transporte de pessoas para comercializar tanto o produto dela quanto ela mesma. São exemplos de animais de criação: vaca, porco, galinha, pato, cavalo e entre outros. Então as pessoas, elas criam esses animais, né, nas suas fazendas, nos seus espaços, nos seus sítios. E muitas vezes, por exemplo, se eu crio galinha, o que a galinha pode me dar de volta? Pode me dar o ovo, pode ter mais pintinhos, pode me dar a carne. Se eu tenho uma vaca, o que ela pode me dar de volta? O leite. E do leite eu posso fazer várias coisas. Então as pessoas, elas criam animais também para isso. Então a gente vê três formas, né? O silvestre, que são aqueles que nascem lá na floresta, no ambiente deles, né, no oceano, e que eu não vou poder tirar de lá, que é perigoso. Nós temos também, então, os animais domésticos, domésticos estão domesticados, ou seja, que o ser humano conseguiu dominar eles, né? E dentro deles nós temos estimação e os de criação, né? Então essa é a diferença que a gente tem. Então pense aí e responda. Qual animal abaixo nós não podemos ter como bichinho de estimação? Então eles não podem ser. Nós temos peixe, nós temos o cachorro, o gato e o leão. Qual deles não pode ser de estimação? Muito bem, o leão não pode ser de estimação. E agora, qual desses animais nós podemos ter de estimação? Nós temos um jacaré, um rinoceronte, um hamster ou então o próprio leão? Um hamster nós podemos ter de estimação. Então viram só a diferença sobre esses animais? Gostaram de descobrir? Vocês sabiam que no zoológico, hoje em dia, né, a gente tem animais que eles foram criados para estar ali. Então eles foram tirados do seu habitat por algum motivo. Alguns foram até pegos de pessoas que não têm boas intenções e elas foram lá, pegaram aquele animal, não dá nem para colocar no seu ambiente natural, porque ele não sobreviveria, e aí eles vão para alguns zoológicos também. Tem outros animais que são criados ali. Outra coisa sobre os animais, que eu não sei se você sabia, mas antigamente nos circos tinham muitos animais. Eles iam lá e usavam o urso, usavam o leão, né, para fazer atrações. E hoje em dia, então, é proibido, não pode, justamente porque maltratavam esses animais que tiravam, então, do seu ambiente natural. Viram só como a gente precisa cuidar dos animais, mesmo de estimação, de criação e até mesmo os silvestres? Certo? Então, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, volte nessa aula, que eu tenho certeza que você vai compreender. Fique agora com a sua atividade e até mais!